Volta aqui dentro do Temática com o oferecimento de Ótica Martinato. Você confere, melhor dizendo, você conhece, confere e confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Programa ao vivo já pelo rádio 560 no AM, 79.9 no FM. Programa que está sendo gravado em vídeo. Logo que ele termina, imediatamente já sobe lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. E nesse momento fazemos transmissão ao vivo, simultâneo com o rádio, em live com imagens aqui do estúdio, pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Agora o Gasparinho e o Paulo chegaram até a dar um sorrisinho. Se sentiram grandão, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Não, Gasparinho. Tudo bem? eu tava tentando acompanhar aqui os meios e intermeios desse, meu Deus, ela vai dizer agora que Tudo. tu pode acessar pela Alexa, agora você via satélite, não sei o quê. Bom dia, Bom Bever, bom dia, dia, Paulo. Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Mas hoje Esses em são os dia, novos né, quem tempos, diria, hein? né, a rádio hoje em imagens. Quem Eu sou diria, do né? tempo do rádio, do Quem tempo diria. que não se tinha televisões em casa e que o único meio que se tinha, e era um aparelho só, era o rádio. Jamais, naquele momento, eu imaginei de que teríamos, num futuro, rádio com imagens. Gasparinho, seja Mas o bem-vindo bom também. dia, né? Bom dia, Bebe, bom dia, Pablo, bom dia, os ouvintes, né? Eu acho que o Pablo lá no interior, lá ele olhava Rádio atrás do essa, rádio, né? E rádio via essa. aquelas válvulas atrás acesas, ele pensava que era a gente que estava conversando lá dentro, né? Então, Era uma assim, caixa ó, de abelha que tinha dentro Sim. em tá casa, louco. dentro de casa. Vejam vocês Ainda bem que que... eu não sou velho que nem o Pablo, né? Então, Não, tu é deixa ser, novinho, tu é sou novinho, novinho, né? novinho. Ligava a TV e ficava esperando, meu Deus do céu. Vejam Eu sou que... tão novo e quando dá temporal, que nem ontem, eu vou lá e tiro as tomadas E de Santa Bárbara, né? Isso Porque eu sou aí, desse isso tempo aí. Manda a também. esposa colocar uma toalha em cima do espelho, no Isso mínimo. aí, então. Isso é cultural, isso não tem É nada a ver. Eu até cultural. hoje chove, dá raio, eu digo Mas é Santa legal Bárbara. isso. Eu acho ótimo Ah, também. queima uns ramos, dizia minha mãe, queima uns Também ramos. faz sentido. Mas isso é cultural, não é sobre faixa etária. Agora, sobre faixa etária, deixa eu comentar com vocês, porque eu sou do rádio há 20 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar em rádio, Gasperini e Pablo, eu lembro que tinha uma máxima de que as pessoas, os locutores, eles tinham, homens ou mulheres, enfim, não importa o gênero, né? Homens e mulheres, eles tinham que ter um timbre de voz. Sabe aquela voz imponente, né? Imposição, Sim, uma voz impostada, impostada. né? Normalmente eram contratados por essa característica, o resto depois se aprendia, né? Eu já peguei um rádio quando eu fui contratada, tanto é que minha voz não é assim, já não era mais um critério, os critérios eram outros, boa articulação, uma boa didática, uma Fluência boa no fluência, uma pensamento. boa oratória, mas não necessariamente um timbre de voz. Mas eu lembro que naquela época, com aquele timbre de voz, as pessoas criavam um imaginário, assim, então era o príncipe encantado, era a princesa, e às vezes na imagem, né, Só que cara quando, crachá não combinava, só que sabe? quando você conhecia o locutor, desanimava, né? Então, é Entendeu? isso que eu Então, quero dizer. Já pensou se tivesse vídeo naquela época? isso Bons aí. tempos do rádio, eu queria ter pertencido àquele momento, porque eu não gosto, não me curto muito em imagem, sabe? Aí eu Aham. disse, pô, caramba, eu gosto de rádio, mas agora me meteram vídeo, imagem, não. Não tem como se esconder, Pablo. Tu é tu, não adianta, né? Principalmente depois de 2020, né, Bebe? É, foi o Foi o que auge, nos né? salvou naquele Sim, momento, sim, por causa da mas que virou pandemia, né? uma tendência. Eu acho que em quase todas as rádios hoje é Hoje a isso. tendência é o corte, né? É, A gente faz vídeo, mas ninguém mais assiste. todo ele, né? Pega Acaba que os são os cortes. cortes, mas também os cortes eles não são fidedignos com aquilo que foi falado. Então, enfim, ok. Porque não pega o contexto, não pega todo o argumento, pega a ideia e fragmentada e joga ao léu para N abordagens de pensamento e pessoas que dizem assim, não, então agora aquele videozinho de nem menos de 30 segundos, agora é regra, é lei e eu assimilo no meu, digamos, espectro de crença. Eu vejo muito isso. Hoje eu gostei muito, Beber, quando eu estava tomando meu cafezinho da manhã numa lancheria, quando alguém disse assim: se nós continuarmos pautando a nossa vida a partir de videozinhos de internet, todos nós vamos ficar loucos. E a conversa era sobre a questão economia, entende? Sim. Sabe? Porque hoje todo mundo, de influencer
aí etc e tal, opina, sabe. Não tem uma base, não tem nada, ouviu que, disse que, talvez que, e tal, e replica. E muitas pessoas hoje embasam suas formas de pensar, sua forma de agir e até de interagir com os outros a partir de cortes, sabe. Então isso que tu colocavas aí né, no início do programa, eu sei que não é a pauta em si, mas, veja bem, hoje é algo a ser pensado. Se você está hoje alimentando sua cosmovisão, sua forma de ver a vida apenas com videozinhos curtos, com cortes que fluem ali na tua timeline, seja lá qual for né, a plataforma, o aplicativo que tu dedica o teu maravilhoso tempo do dia para, digamos assim, se informar sobre o mundo, tem que ter um cuidado, tem que ter critério, tem que pensar, tem que ver o que que defende, a quem serve esse vídeo, é isso que está ali, certo? Então, Agora quem tem uma base, né, é que nem no colégio que eu falo, né, bebe por mais que a gente brinque de velho e tal, mas a maioria da nossa idade, que nem o Pablo, ou seja, nós temos aí 40 anos ou mais 50 ou 60 anos, que nós vivemos toda essa época por exemplo, pega um rapaz hoje de 20, 25 anos, ele só tem 10 ou 15 anos, e nós temos 40 anos de experiência, ou seja, é que nem eu me perguntava na universidade, né, por que que tem curso lá, o TEC, que dura 1 ano, 2, e tem outro que dura 6 anos. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, para que você estudava interpretação de texto? Esse dia até falar com um colega meu, mas para que estudar todas aquelas fórmulas? Matemática, né, química e tal, aquelas fórmulas que tu acha que não usa hoje, mas você desenvolveu a base, o cérebro, é que nem o seguinte, hoje a briga mundial o caso da China hoje, a formação de engenheiros. O engenheiro, o país que forma engenheiros é primeiro mundo, cara. E o Brasil, infelizmente, nos últimos anos tem parado de formar engenheiros e tem mais advogados sendo formados, né, do que engenheiros. Exatamente, porque se você tiver um curso de engenharia, ou seja, você abriu a cabeça de uma maneira, tu pode trabalhar em qualquer, depois tu pode fazer uma pós, né, eu dou meu exemplo, quando eu fiz a pós em marketing, mais da metade da minha turma é engenheiro, porque todos os caras engenheiros da indústria de Caxias do Sul, foi a primeira pós em marketing que teve aqui na nossa Universidade de Caxias do Sul, a maioria dos engenheiros que tinha posto já de comando, eles foram fazer um MBA, que se chama hoje, em marketing. Mas, ó, então, tu imagina a base de engenharia com uma administração, então você tem essa base e essa base não falta. E esse pessoal, eu entendo o seguinte, por exemplo, eu leio muito jornal, eu leio em torno de 4 jornais hoje. Ah, tu tem tempo? Tenho, porque você não precisa ir a fundo, né? Depois que você viu a matéria, talvez só o texto já resolve. Claro que você vai a fundo e tal. Agora você ficar só no filmezinho, ficar só no superficial, me Não desculpe, né? conversar mais com pessoas Não conversar, tal. físicas, né. E olha, me desculpe, até eu compartilhei ontem, né, o silêncio daquelas pessoas que deviam nos orientar hoje, tem muitas pessoas cansando, né, porque você às vezes não tem como discutir com algumas pessoas, né, então é melhor você ficar em silêncio para não se incomodar ou para não passar também de arrogante, né. Hoje E o cara que quer falar alguma coisa diferente tal, ele para ser chamado de arrogante é muito rápido, né. E tem uma coisa interessante que o Gasparim trouxe aqui, que tem mais cursos de A do que de B, né, na contemporaneidade, e não é porque quem gesta os cursos, as universidades, os Sim, centros sim, sim. universitários colocam, é porque não tem demanda, ou seja, é um interesse social. As pessoas se interessam em fazer algo, né. Eu sei que tem uma quantidade muito grande de pessoas que fazem, por exemplo, direito para fazer concurso, Concurso, não isso. tem interesse em Mas ser não um é depreciar, mas né. teria que ter mais. e isso, não É é que nem numa empresa, depreciar, não pode ter mais gente no num escritório lado do fazendo a que no outro, burocracia do que claro. trabalhando na produção. E no Brasil, às vezes, A acontece isso, mesma né. Acontece, coisa, tem acontece. curso fechando aqui em Caxias do Sul de profissões que são pilares sociais, um deles é o próprio jornalismo, que foi E anunciado. magistério Não também. quero dizer que é porque a minha não, é Não. importante que haja, É a falta fechando de interesse, de as pessoas não demanda. querem mais. E ao contrário, né, Gasparini, tem um monte de gente querendo fazer marketing sem vocação. É A vocação. quantidade de pessoas: "Ah, porque a gente vive na era digital, então eu vou lá e vou fazer". Eu ouço muita gente: "Ah, eu quero viver de fazer piadinha". Para fazer piadinha, tu tem que ser muito Tá, mas bom, nós vamos muito chamar Tem que inteligente. aí sa Beverly, assim, ó. tem que ter feeling para Nossa, isso, tem que nossa, Tem, ter Beverly, muito. só que essa moça que tá fazendo piadinha na internet e tal, ela tá se chamando de jornalista hoje.
Pelo amor de Deus, deu para entender, pessoal, quem não está ouvindo agora, jornalismo é outra coisa, não é o que aquele cara que fez aquele filmezinho de 30 segundos, não é jornalista. Aquele cara que deu uma opinião sobre a estrada, sobre a educação e tal, não é jornalismo. Sim. A pergunta que eu faço agora, a quem nos interessa depreciar algumas profissões, ou seja, Mas desvalorizar, mas isso não é é o nego universo hoje das redes e das mídias digitais, em outras palavras, Uhum. que é o influencer se tornou o especialista de 15, 30 anos Sim. atrás. Quando se queria um especialista sobre uma determinada área, se procurava o especialista da área. Agora não, agora tem um universo ali de influencers que estão dando dica de saúde, dando, orientando isso, investimento e tal, tudo, sim, e sim. não tem zero de formação. Já É, tem países no mundo que estão reagindo a isso e cobrando. Quer ser influencer, tem que ter, digamos assim, sobre um o assunto, curso, né. tem que ter uma formação específica sobre aquilo. Qualificação. Ou seja, como diria uma ex-colega minha da URGS, ela dizia assim: "No frigir dos ovos", ou seja, no conjunto da coisa, hoje nós podemos dizer que de alguma forma nós somos uma sociedade mal informada e não ativa e não voltada para a questão da ação, mas uma sociedade reativa. A gente no primeira ação frente a qualquer coisa é uma ação impensada, ou seja, reativa. Eu estou reagindo, eu estou me defendendo, eu estou atacando. Então veja bem, hoje nós temos um quê de patologia social em que as pessoas estão agressivas quando qualquer abordagem o fazem, Uhum. certo? Essa semana eu passando na rua, caminhando e na minha frente tinha uma pessoa caminhando assim, né, e eu, fiquei intrigado porque a pessoa estava com uma mochila e a mochila estava absolutamente aberta, só que estava nas costas dela. E eu disse: Uhum. "Bom, vou ter que chegar à pessoa e vou dizer que, né, que a mochila dela estava aberta". Quando eu fiz né, "Oi, tudo bom?", nossa, a pessoa achou que eu Susto. estava assaltando, que eu estava, entende? E eu disse, né: "A tua mochila está aberta". Aí ele agradeceu, tudo bem, mas a primeira ação dele foi do tipo: "Quem é você?", do nada na calçada me chamando a atenção, e foi simplesmente: "Oi, tudo bom? A tua mochila está aberta", sabe. Eu fiquei dizendo assim: "Pô, devia ter ficado na minha, calado e continuado a história", mas estavam lá as coisas da pessoa quase caindo fora, Uhum. sabe. E eu vejo isso também com mulheres na rua com a bolsa aberta e tal, e eu disse assim: "Não, agora Uhum. como é que faço?". E a questão que eu quero colocar é hoje qualquer abordagem eventual que tu faças, aonde tu fazes, pode ser as pessoas reagirem de uma forma absolutamente descompensada àquilo que pode ser. Aliás, Pablo e Gasparim e quem está escutando a gente, ontem, quem quiser buscar esse assunto que o Pablo trouxe aqui, ontem nós fizemos um programa aqui no Tá na Pauta Hum. sobre isso. Onde qual o lugar dessas conversas que dá do foro íntimo, né? Esse lugar que era uma espécie de etiqueta social que a gente tinha e em algum momento a gente perdeu, né? Ou fica de mais, ou fica de menos, ou as pessoas entendem errado, mas que não só naquele momento acaba criando uma situação desagradável, como ela também sequestra a nossa vinculação como seres humanos com o senso de comunidade. Então, quem quiser, pode lá no YouTube, youtube.com barra Rede Tua Rádio, vai procurar esse tema de ontem, foi bem interessante. legal. Vamos ao tema de hoje? Vamos. Vamos Bora. ao tema de hoje, 11h23. O tema de hoje, eu brinquei, mas é verdade. Eu brinquei, mas é uma verdade, né? Eu acabei lembrando do Gasparim quando passou esse vídeo por mim, porque tem coisas que ou são trends na internet, a gente falava disso fora do ar hoje, ou tem pessoas que falam brincando, mas falam brincando de temas importantes. Neste caso, é uma pessoa que lá na internet ele fala brincando sobre o fato de não gostar de sair de casa depois de uma determinada idade. O público dele é 30 a mais. Ele fala coisas de 30 a mais. Ele não gosta mais, tem coisas que não dá mais depois dos 30, na opinião dele, e ele faz os vídeos focado nisso. Então, um desses vídeos é sobre a mudança, né? Por que a gente muda? E vida é movimento. O Pablo é da sociologia, é da filosofia, dá para lembrar Tales
De Como é? Mileto? De Mileto. Tales de Mileto era um que dizia, né? A vida é movimento. Movimento. A vida é movimento, né? Então, se a vida é movimento, a gente deveria se acostumar com os movimentos da vida, mas a gente é resistente aos movimentos da vida e a gente acha que agora que eu tô com 20, eu vou ter 20 para sempre. Eu tô com 5, vou ter 5 para sempre. Tanto é que o sonho de quem tem 5 é ter 18, né? Depois o sonho de quem tem 20 é ter 30. Depois a gente começa a querer ter de novo de que Voltar, 5, voltar. depois ter 18, né? A gente come- Percebeu que estava errado, e agora eu vou voltar. Agora Exatamente. eu quero ter um corpinho de 18. Com a cabeça dos 50, mais ou menos assim. Então vejam como a vida é movimento, só que parece que a gente não foi avisado disso em algum momento, né? Pois é, e nos dias de hoje, depois a gente vai ver o vídeo ali, mas nos dias de hoje a gente tem uma tendência da questão do sedentarismo, que é aquela questão, criar uma zona de conforto, criar um espaço geográfico que diz assim, não, até ali eu domino, eu estou seguro, a minha ansiedade está controlada até ali. Uhum. Agora eu não sei o que seria se eu fosse no cinema, se eu fosse no parque, se eu fosse em qualquer lugar. Aí, e gera toda aquela questão que hoje a gente fala sobre ansiedade e até alguns casos de patologias sociais, de medo, fobias e etc e tal. Ah, eu não vou naquele determinado show porque se eu sentar mais ou menos na frente e a pessoa que está fazendo o show me chamar lá em cima, o que que eu faço? Então eu já não vou. E vale para uma palestra, né, Gaspar? Sim. Vale para uma aula, ninguém Se quer alguém sentar fizer na alguma frente. Vai que me pergunta, né? perguntam alguma coisa, né? Mas tem fases da vida, se a pessoa não entender as fases da vida, que nem você falou: "Ah, quando eu tiver 50, 60 eu queria ter 18". Essa pessoa é porque não viveu as fases, né, porque não tem lógica, né, eu às vezes brinco, né, o relacionamento entre pessoas também, vamos pensar um senhor com 70 anos, 60 anos, começar a tentar ser um relacionamento com uma moça, ou ao contrário, de 20 e poucos anos. Pensa bem o que que essa moça de 20 anos quer e o que enquanto que alguém quer tomar uma sopa Inulin de noite, a moça quer ir comer um X, deu para entender? Ou seja, Uma Quer ir pra pina balada, ela quer ir pra uma pina balada. colada. eu trabalho, por exemplo, com material de pesca, tá? Eu vejo isso acontecer na loja e como nós estamos com 40 anos já, já tem 2 gerações que se passaram aí. Ou seja, existe um momento que o pai e o filho pequeno vão lá para comprar material com toda emoção, ele compra, o filho quer ir pescar junto com o pai e tal. É que nem casa da praia, a mesma coisa. Aí chega um momento que o pai vem sozinho, né? 14, 15 anos, o filho não quer mais sair com o pai, entendeu? Chega, aí depois de uma certa idade, chega o vô, o pai e o neto junto, entendeu? Deu para entender? Ou seja, e aí o vô compra tudo que não comprou para o filho, né? Negócio de pescaria, tal. Existe fase, né? Existe uma fase, por exemplo, que a mãe tem que aproveitar e muito. Quem está nos ouvindo agora, principalmente o jovem, cara, quando o seu filho quer sair contigo, que ele briga a sair contigo, ele briga para tu deixar ele no colégio, aproveita e vai, porque vai ter um momento que eles vão brigar para você não ir junto, para te largar longe do colégio. Então, existe um momento que o filho vai brigar contigo para sair contigo e vai ter um momento que ele vai brigar para não sair contigo. E isso são fases da vida, não precisa entrar em deprê, eu estou em deprê, vai mudar, me abandonaram. Não, assim, ó, quando você vira nona, tal, e aí volta tudo de novo, entendeu? Então, essas fases são bonitas para ser vivida e entender os processos. Porque as Uhum. pessoas, às vezes, se você não viveu o processo da sua vida, aí você está, que eu falo, mal amada, você quer voltar a ser um cara de 18, e hoje, com a harmonização, palavra tão fantástica, eu vejo o seguinte, que tem pessoas que não estão admitindo que o tempo passou. Uhum. Entendeu? E entre uma harmonização fantástica e o ridículo é muito perto, concorda comigo, né, Entre tchê? você ficar Eu não bonito e o sei, coringa. é uma eu não linha sei, eu não tênue, sei, eu não sei uma por que que linha a Bebe tênue. tá rindo, é porque deve ter lembrado de alguém e o Pablo também, Não, né? Mas eu assim, ó, tem pessoas assim mas, se você, então fica séria, tá, Bebe? Mas pessoal, e hoje tá um desespero, ou seja, hoje é dentista, é médico se especializando, as pessoas que mais estão fazendo dinheiro é exatamente isso, eu lembrei de vendendo alguém. a tal Procedimento. como é que é, da rejuvenescimento. Sim, a Meu juventude Deus do eterna, céu, né? a juventude eterna, ou seja, mas e aí eu pergunto para o Pablo, né? O que adianta rejuvenescer o rosto se a mente, a alma não. A biografia da pessoa não tem, Tem ninguém uma consegue uma fazer isso na conhecida
biografia. inclusive aqui de Caxias, eu não vou dar o nome, porque não é o caso, né? Mas eu lembrei de vários, eu tava brincando que eu não lembrei. Mas é isso, ela veio uma vez dar entrevista aqui, essa pessoa muito conhecida, e ela tinha feito um procedimento, mas era os primeiros dias, né? Leva uns dias para acomodar as substâncias, né? E ela fez um preenchimento na boca, né? Ficou com a boca da Angelina Jolie, era uma moda, todo mundo lembra, né? Era uma Da febre. Angelina Jolie ou de um pato? Sim, ela queria ficar com a boca da Tem os Angelina que Jolie. ficam, que é uma loucura. Então, naquele dia que ela veio, ela tava desse jeito, vai pra vida, né? E é muito engraçado, Gasparinho, porque olha como são os fenômenos sociais, né? A gente não quer, às vezes, dizer pra pessoa, né? Ah, sei lá, né? Tá chamativo. Mas sabe quando tem aqueles encantador de serpentes? Que a serpente fica assim. Então ela falava e a gente ficava indo com a boca dela, assim, porque aquilo fica chamativo, né? Ok, a gente tá rindo, levando na brincadeira, Sim. mas sim, a vida é movimento. Ninguém vai julgar se alguém quiser ficar jovem, porque o Gasparinho disse que não é legal, sei lá. Mas é um desejo, Gasparinho. Mas não é Quem nem, não é quem não ser gosta de ficar ilegal. Não, eu jovem? estou Então dizendo que pronto. É o produto de mercado, É. a distância é muito pequena. Ou seja, Claro. no vídeo que você passou para nós, diz o seguinte: existe uma fase da ideia que o cara vai para academia até uma fase para ficar bonito, que não precisaria, entendeu? Porque eu faço academia com muito esforço. A academia é o seguinte: a academia tem um pessoal que vai que não precisaria e quem precisa, né, não resolve, né, entendeu? Para quem não precisa, não resolve a academia, e para quem precisaria, não resolve também, entendeu? Então tem dois públicos lá. Mas assim, ó, o Mas que o vídeo diz? tem um nicho de mercado aí, né? O vídeo, É, o que o vídeo diz aí? Pô, você vai um momento para academia exatamente e vai no segundo momento para ter a fisioterapia, ou seja, para espichar os músculos, né? Então, a vida é assim, mas como é bom levar isso na brincadeira. E Sim. nós, olha que o politicamente correto que se fala tal, nós não podemos mais nem fazer essas brincadeiras, ou seja, essa é a realidade da vida. Isso é o gostoso de entender que é assim, ou seja, então quando você vai para uma academia, aí os professores sabem disso, eles primeiro te perguntam a idade, né? Então, para que tu tá lá? A idade é para não ficar tudo acrocado, né? E Para ficar menos crocante. crocante, né? Entendeu? Ficar Então, menos assim, ó, o crocante. vídeo diz isso, né? O Trabalhar as vídeo dobraduras. diz isso. Outra coisa, ao sair também, cara, é o seguinte, que nem eu falo da balada, entendeu? E esse vídeo fala isso, e é verdade, ou seja, há momentos. Pode parecer, né? Aqui em Caxias, né? O que tem de cada de X é uma coisa, né? Existe uma fase que você quer comer um X de pé, né? No posto de gasolina total, com a mão, se lambuza tudo. E tem uma fase da vida que você começa a pedir um prato de novo. Quer dizer, você nasce pegando um X num prato para não se lambuzar, depois você abandona e você Pegando chega um X momento. pelas crinas. Aí volta de novo, com o passar do tempo, eu quero um prato, garfo e comer um X no prato. Deu para entender que o mundo a vida, ela é muito boa para quem sabe viver. Vamos ao vídeo? Eu, Temos vídeo? eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer um combinado com vocês. Vou botar um intervalo, porque são 11h32, e aí na volta a gente volta, então, com o áudio desse vídeo, porque a gente começou já aqui a E conversar, quem tá nos né? escutando já deve estar É curioso, em cima curioso. do que esse povo tá falando. Mas não vai mudar muito o que a gente está falando aqui. Eu vou pedir licença, então, ao Gasparim e ao Pablo. A gente vai fazer um rápido, bem intervalo aqui, bem rapidinho. E na sequência a gente já volta falando sobre isso. Vida é movimento. Qual o papel das mudanças na vida e como a gente pode utilizar essa regra, essa máxima da vida, que a vida é movimento, que a vida vai mudar, para a gente viver melhor com as mudanças. Esse é o tema do programa, a gente volta já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h33. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 19 graus.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje, terça-feira. Nas terças-feiras nós reunimos aqui no programa essa dupla dinâmica formada por Ivanir Gasparim, que representa o setor privado em Caxias do Sul, empresário, é também membro de conselhos de SIC, de Sindilógios, porque já foi presidente dessas entidades, é uma figura respeitada nesse meio empresarial. Pablo Carlotto, que professor de carreira, tem mais de 3 décadas dedicado à docência em várias áreas, nem vou me arriscar aqui a falar todos, porque vai ficar pouco, né? Mas, enfim, professor respeitado e atualmente também é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, que é um movimento que olha para a questão do fenômeno migratório. Ponto. Isso dito, a gente volta aqui para o tema do programa, que é esse, são as mudanças, né? Como é que a gente lida com as mudanças? Embora todo mundo saiba que a vida é feita com mudanças, a gente fica resistente às mudanças, não quer se preparar para as mudanças que a gente sabe que virão. Uma delas é da faixa etária. Ponto. A gente sabe que a nossa biografia vai mudar em algum momento, a gente talvez não tenha uma linha divisória, porque ela vai acontecendo, mas um dia a gente vai se dar conta. Pronto, cresci, pronto, envelheci, pronto. E aí foi, não tem mais o que fazer. A gente se prepara para isso, não só fisicamente, financeiramente, mentalmente, enfim, é sobre isso. Eu tenho aqui um áudio extraído de um vídeo que eu vou rodar agora para a gente entrar é uma brincadeira, porque é dito de forma brincalhona, mas é muito verdadeiro. O nome dessa pessoa ele se intitula Lelê Rodrigues, né? Deve ser Leandro Rodrigues. Claro que ele usa o perfil dele de forma pessoal para brincar sobre os temas dos 30 a mais. A gente vai ouvir a partir de agora. Eu tô dando aquela enroladinha para ver se abre aqui o arquivo para a gente escutar juntos esse áudio, que espero funcione a partir de... Eu ouvi isso da terapeuta mais sincera do Brasil. Passou dos 40, a gente vai na academia, mas não é pra ficar musculoso, é pra se levantar sem gemer. Eu nem cheguei nos 40, já tô assim. Eu não quero mais um abdômen trincado, eu quero um intestino que funciona todo dia. Eu descobri um aplicativo que mostra quando vai chover.
O nome dele é Joelho. Eu não tenho mais o projeto Verão 2027. Meu projeto é Mobilidade 2040. Antes eu acordava, tinha que tomar um café para começar o dia. Hoje eu acordo, tenho que tomar um remédio pro café não me dar azia. E o relacionamento também muda. Antes eu queria alguém para viajar o mundo comigo, alguém que me completasse. Hoje eu quero alguém que me acompanhe na endoscopia. Eu ouvi isso da terapeuta mais... Pronto, tá aí, né? Esse é o áudio. Ele falou brincando, mas ele traz muitas verdades, né? Muitas verdades. As fases Sonho e mudam. realidade, sonho e Os realidade. interesses mudam, só que a gente não se prepara para isso, embora todo mundo saiba. Eu parto da ideia seguinte, Beverly Gasparim. Hoje nós não somos trabalhados, não somos educados, não somos formados, nós não temos uma cultura que nos estimule a plasticidade. Ou seja, nós somos de uma cultura que tem que ter a ideia correta. Eu torço para o time tal, eu sou do partido tal, eu sou do verão, você é do inverno, eu sou disso e daquilo, e me parece que esses conceitos podem ser expressados de várias outras dimensões humanas e tal, tudo, e a gente abraça essas ideias e a gente quer se definir a partir da defesa dessas ideias, sejam elas políticas, econômicas ou o que for. E às vezes a vida hoje te cobra uma coisa, amanhã ela vai te cobrar outra, depois da manhã ela pode até te cobrar uma outra que vai fazer você se contradizer, vai fazer você mesmo dizer assim, caramba, há 2 semanas eu era vento, nossa, hoje eu sou camaria, entende? Eu saí de casa com todo um discurso para enfrentar uma pessoa X ou Y, mas quando eu cheguei perto da pessoa, a pessoa num sorriso me desarmou e eu abracei. Será que a minha mente, será que o meu arsenal de ideias e crenças, ela tem plasticidade no sentido de possibilitar que eu possa, do ponto A até o ponto Z, eu me reinventar? Certo? Então hoje, constantemente, porque somos movimento, porque somos energia, porque somos seres em evolução, esquecemos as grandes máximas que já foram ditas e decantadas na literatura. O caminho se faz caminhando, certo? A ideia que quem trabalhou na educação sabe muito bem, o plano e o planejamento. Eu tenho um planejamento, eu tenho um monte de ideias, quando eu coloco ele no papel, dali um pouquinho, agora então vamos fazer desse jeito. Depois, quem já fez reforma em casa sabe muito bem do que eu estou falando. Pensou uma coisa, durante a reforma aconteceram outras e o resultado foi absolutamente um outro. No universo da espiritualidade ou da religiosidade, algumas pessoas poderiam dizer assim, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Deixa o Espírito Santo conduzir. Mas aí eu marco dizendo assim, Beverly Gasparim, hoje aonde nós vamos nos firmar para ter um processo educativo, não só nosso, mas das outras gerações e também das pessoas de mais idade, de que você a cada dia pode se reinventar. A cada dia você deve se reinventar, certo? Esse dia eu estava conversando com uma senhora e ela disse assim, olha só como é que é a vida. Depois dos 70 anos, hoje, dos 3 filhos que eu tenho, 2 estão morando comigo. Com as suas esposas, com os seus filhos, que obviamente são meus netos, e ela disse assim, eu jamais pensei que seria dessa forma, mas nesse momento é isso que eu estou enfrentando. E ela disse assim, hoje, com mais de 70 anos, eu agradeço a Deus o tempo que eu estou fora de casa. Mas E assim, eu fui formada e eu trabalhei para ter o conforto da minha casa, eu e o meu marido, porque a gente achava que na vida adulta, depois de aposentados, o melhor lugar da nossa vida seria a nossa sala e a nossa cozinha. porque assim, ó, eu falaria o seguinte, ó, Pablo e Beverly e os ouvintes. Eu acho que nós temos que voltar a respeitar uma coisa. Falam tanto em natureza, né? A gente fala tanto em cachorro e tal, e a gente esquece do ser humano. O ser humano é tudo que esse autor, ou seja, o cara que fez esse vídeo, né? Simples, mas ele falou a verdade. Ou seja, existe um momento de amamentar, existe um momento de começar a gatinhar, existe um momento que você começa a caminhar com a ajuda da mãe e tal, ou de alguém, depois você vai sozinho, depois você vai para o colégio, primeiro, segundo, terceiro. Teoricamente, você namora, noiva, noivado, casamento, tem os filhos tal.
E de repente alguém falou, talvez o Pablo, né? Alguém disse, não, mas você não precisa mais ter filho com 25 anos, você pode ter com 60. E alguém disse, eu consegui. Mas existe uma coisa, a natureza e a vida, ela te cobra. Ou seja, você tem fases da vida, né? Eu acho que exatamente isso. É óbvio que você pega, por que que um soldado do exército, da brigada tal, não pode ir lutar com 60 anos? Por que tem que ser de 20 e poucos, 30, na flor da idade? Porque eu não posso exigir de alguém subir numa árvore, num pinheiro, por exemplo. Vamos pensar do interior que está nos vindo agora. Eu não sei, quando eu era pequeno, eu Embora achava. meu pai e o teu subiram. Isso. Não, eu tô só brincando. Mas meu pai, mas eu achava tão baixo aquele pinheiro para subir, antigamente para tirar os pinhão que começam a cair agora. E hoje esse pinheiro ficou tão grande, cara. Eu não sei o que aconteceu. Ou seja, eu vejo o pessoal da energia elétrica, RGE, que pode falar, CE e tal. Cara, aqueles guri conseguem subir naqueles pódios, mas não é possível, né? Então, Beverly, o que esse filme, esse pequeno vídeo nos comenta é isso, ou seja, a natureza humana é isso aqui. Quando eu falei há pouco da harmonização, eu acho ela fantástica, mas você não consegue ter uma idade sei lá, de quanto, achar que vai conseguir voltar. Por isso que entre a beleza, entre a etiqueta tal e o ridículo é muito perto. Isso que eu quis dizer, tem que ter muito cuidado. A Fátima Castilhos mandou um recadinho para ti dizendo que é o nome que ela dá, isso que você falou da harmonização facial, ela chama de democratização facial. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas o que eu falo é o seguinte, eu acho fantástico, existem cremes hoje, porque eu me cuido também, todo mundo se cuida, eu acho, e tem que se cuidar, eu acho fantástico, né? Porque o cara que se cuida também, ele cuida todo o corpo, não é? Eu não estou falando interno e externo, tá, Pablo? Eu estou dizendo assim, ó, agora é o seguinte, novamente, vamos respeitar a natureza e eu vejo o seguinte, pessoal, a nossa geração, tu vê, em vez de quando eu leio, tá, Pablo? Lembra que, teoricamente, Jesus foi para o deserto 30, 40, não sei quantos anos e voltou depois. A nossa geração, Beverly, se nós analisar o número de filhos que nós temos, somente numa classe, nós estamos perdendo uma geração. Entendeu? As pessoas que deveriam ser avô, eles estão sendo pai. Nós perdemos agora, em 2 gerações, nós perdemos uma geração. Tu vê, Pablo, que de vez em quando eu estudo, leio um pouco, né? E isso eu não sei se é bom ou Tudo ruim. lá na Criúva, né? Tem um impacto. Santa Lúcia. Mas tem um impacto muito grande, por isso que às vezes falta mão de obra no interior, tal. Nós estamos perdendo uma geração, tá? Entendeu? Assim, ó, e isso pode ser sério, não interessa, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que a humanidade, com esse medo, né, de não conseguir dar emprego, não dar um bom estudo, Isso que tu colocou. de não harmonizar a pessoa ficar jovem, as pessoas querem ficar jovem, elas querem casar, mas ficar jovem. Mas que eu falei, o tempo, ele é mortal. Fale hoje com os médicos, tal, ele não tem o que fazer. Ou seja, novamente, alguém pode engravidar um casal com 50 anos de idade? Pode, mas não é o natural, né? Isso acontece com os animais irracionais. Se paga um preço, né? E Se paga um preço. Por exemplo, assim, ó, eu vejo também, hoje tem mais cachorro que criança quase, mas há momentos assim que você vê certos cachorros assim gastando fortuna tal para manter ele às vezes, sabe? Eu fico a pensar, né? Se realmente nós somos cristãos, né? Só São isso. escolhas sociais que a gente faz, né? Por mais que as pessoas digam assim, eu sou livre, eu faço o que gosto, eu tomo decisões por mim mesmo, porque parece ser uma tônica da sociedade de hoje, é tipo, eu faço o que eu quero e você cuida da tua vida, de alguma forma assim. Mas tu tocas num assunto ali que a gente tem que parar um pouquinho para pensar de que a vida é movimento, mas ela tem um ônus, tem os seus bônus e tem o seu ônus, certo? Em tudo. Então, se você deixa de praticar hoje um determinado esporte e opta por praticar esse esporte, um exemplo, né? Lá numa outra idade, as estratégias, os meios são completamente diferentes. Tu não pode, como jovem, tu falavas ali, né? Um jovem subir um poste para consertar uma questão de luz. Uma pessoa de idade vai ter que ter outros instrumentos, outros suportes, uma outra preparação, assim por diante. Assim também para ter filhos. Assim também para a questão de cuidar de pets, etc. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho num outro elemento que me veio à mente, eu acho que é importante ver isso. Hoje a sociedade europeia, hoje a sociedade chinesa, falando essas sociedades que estão mais, e a sociedade norte-americana, esse cenário todo, elas estão sofrendo de 2 aspectos que não observaram o movimento. Os Estados Unidos resolveu, num determinado momento, priorizar de que os investimentos industriais deveriam ser em outros países. Fez com que uma geração, ou 2 ou 3 dos Estados Unidos, não sejam populações forjadas para o trabalho.
mas viver de dividendos, viver de investimentos. A Europa, não, agora a vida moderna não precisa tu ter muitos filhos. Hoje, a Europa é uma região do mundo que precisa de imigrantes, precisa de trabalhador, precisa de gente, ou não vai ter futuro. A China, por um bocado de tempo, optou por temos muita população, estamos lutando com a questão da pobreza e tal, Filho tudo. único. Então, filho único e penalizar quem tivesse mais filhos e tal, tudo. A Europa já tem países que estão pagando casais para terem filhos, certo? Mas na China agora eles estão repensando altamente isso. Por quê? Porque ou a gente reverte esse processo ou teremos um ônus social muito grande. Então, veja bem, tanto no âmbito coletivo e tal, quanto no âmbito pessoal, vai ter. Se você obedece ao movimento, se você tudo que você faz como escolha, vai ter um ônus. Uma amiga, um dia desses, disse assim, ó, num determinado momento da minha vida eu optei ser vegana, eu ser uma outra lá, nada de alimentos de origem animal, absolutamente nada. 4, 5, 6 anos depois, ela com problemas enormes de saúde. Por quê? Porque o organismo dela precisava de sais minerais, precisava de elementos que vinha da proteína, que vinha da carne. Agora vai ter que fazer um longo tratamento, certo? Por quê? Porque ela foi na onda, ela foi sem fazer um estudo, sem fazer um planejamento para aquilo. Então, obedecer o movimento é também criar estratégias. Criar estratégias. Se você hoje, uma das suas metas de 2026 é correr a maratona de São Silvestre, o que você está fazendo desde janeiro? Certo? Uma Tô coisa. usando só apenas um Claro. exemplo. Então, nós somos muito assim, Beverly. A gente não respeita o movimento. E o movimento requer que você esteja, de fato, senhor de habilidades e competências. Nós estamos esquecendo isso. Eu li o vídeo, eu vi tudo. Nossa, eu sei autodefesa, eu canso de ver filmes sobre isso. Mas na prática tu não vai saber fazer. Por quê? Porque não tem o exercício das habilidades e competências. O Pedro Ivan mandou um recadinho aqui, disse, oi, Pablo Gasparim. Pedro Ivan do bairro Panassolo já dizia Heráclito, há 3 séculos antes de Cristo, que a vida é movimento. Pronto, ele veio amansar o meu burro aqui, né? Que usei o Tales aqui, são... Sim. É lá dos antigos. É dos lá dos antigos, é antigos. isso aí. Mas como é importante ter ouvintes, assim, deu para entender o que é história. Ele leu, ele tem fundamento, entendeu? Porque é o Complementos. seguinte, quando eu falo em harmonização, tá, pessoal, o número de farmácias que nós temos hoje em Caxias do Sul. Meu Deus. Vamos lá. Nós temos assim, nas redes sociais também, eu esse dia vi lá num exercício lá, eu canso agora, assim, o milagre, né? Faça 9 milímetros sem esforço, você emagrece e tal. Você vê, por exemplo, assim, propagandas em um horário nobre, a nível jornalista. Em nível. Em nível nacional. Como é que chama aquelas cápsulas que de vez de comer laranja, você compra em cápsula, como é que é? Sim, Vitamina A, C. vitamina A, tal. Cara, eu fico imaginando, se os caras estão gastando 200 ou 300 mil reais, 500 mil reais para fazer uma propaganda em nível nacional, é porque vende, cara. Isso aí é só esperança, porque na verdade é o seguinte, ó, existe que você tem que tomar sol, cara. Não precisa comprar, tal. Deu para entender? Ou seja, quando falo em harmonização, não é só o rosto, tal. Eu estou falando que a gente está tentando a vida eterna sem, por dentro, por fora, e achando que aquele negócio, eu estou pagando, tenho direito, né? Sim. E hoje, se você falar com alguns médicos, eles não estão aceitando nem sequer a morte. Ou seja, não, mas eu tenho dinheiro, estou pagando, como é que meu pai não viveu? E uma coisa que vocês trouxeram... Isso do excesso da harmonização. E que eu queria trazer também, que é o momento da nossa vida, né, com as mudanças que temos e as questões que são sociais. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo que o Gasparim usou da academia, que eu achei bem interessante, porque olha como tem nicho de mercado, né? Sim. Alô, empresários de academia. Tem que criar um espaço dentro das academias em que pessoas que precisam, eu vou usar o termo que o Gasparim colocou. Eu sei que a lógica da academia é que todo mundo precisa, mas quando a gente diz, nossa, que leigos dizemos assim, para quem precisa, para quem tá flácido, para quem não tá sedentário, para quem tá obeso, para quem tem cirurgia, para quem tem pino no corpo, para quem tem situações que são mais graves, essas pessoas não podem estar no mesmo lugar com as demais, porque assim, primeiro, dá um desânimo, né? Vamos combinar? Claro. Dá um desânimo. 1. 2, a gente acaba se empolgando, porque a história do subir no
no poste para consertar uma lâmpada e você não tem mais a habilidade física necessária para isso, não teve um treinamento. Então acaba que as pessoas vão fazendo lesões. E tudo isso para dizer que sim, tem momentos em que a gente precisa ter uma quantidade de exercício que seja típico com o nosso, não só com a nossa faixa etária, mas com a nossa condição naquela faixa etária, porque o Gasparim com 50, com 60 é diferente, sei lá, de outra pessoa com 50, com 60, que Ou se com cuidou. 20, né? Isso, que se cuidou mais, se cuidou menos. Então, a gente precisa olhar para as mudanças, mas vamos delegar para o dono da academia fazer isso? Não dá para eu delegar para o dono da academia. Eu sou dona da minha saúde, eu sou dona das minhas escolhas, das minhas decisões. Então, eu preciso também dizer, não, espera só um pouquinho. Não existe esse ambiente Mas, ainda, ma- eu mas, vou fazer, eu vou fazer mas aí diferente. você acaba sendo excluída, deu para entender? Porque existe a Eu super exclusão. entendo. Não, assim, ó, é que nem quando você vai num banco, vamos dar um exemplo, eu vou na Caixa Federal, Banrisul, Banco do Brasil e tal, ah, ah, e me obrigo a ir numa caixa eletrônica. O cara tem que ser sensibilidade. Cara, aconteceu ontem com uma entidade, tá, que eu vou falar, tá? Meu Deus do céu, cara. Pô, eu tenho associados que não sabem nem usar o Zap Zap e tal. Como é que eu vou exigir que seja tudo pelo Zap Zap? Deu para entender que não Sim, existe. Aí sim. começa pelo Brasil também, né? O Ou imposto de tudo, ou renda, tudo pelo tudo aplicativo, pelo né? Que a premissa é aplicativo. ter Agora, alternativas, agora né? tudo que eu estou falando isso, lembrando que você tem um mercado muito bom, né? O cara que fizer isso, né? O que é criatividade? É ver aquilo que está visível, mas que poucas pessoas veem. E, novamente, eu acho que esse negócio de estar. Eu lembro daquela frase, né, que eu sempre digo aqui, né? A frase existe o sujeito e o objeto. Eu acho que nós estamos deixando de ser sujeito, né, da mudança de nós mesmos, de nos mandar, e estamos sendo levados. E aí eu sou objeto, né? Entendeu? O que é o sujeito numa frase, o que é objeto? Se você não for o sujeito, você vai sofrer ação É e objeto. você vai virar objeto. Então, às vezes, a gente se deixa levar por algumas ondas tal, e pelo politicamente correto. Politicamente correto no sentido seguinte da onda, né? Porque não é fácil você ir contra a onda, né? Não, É muito difícil, né? difícil. É É. difícil. Pela Até minha porque daí você não idade, existe, né? não, tu vai na universidade hoje, dependendo, esse negócio de progressista e não sei do que se fala hoje também no Brasil e no mundo, e é tudo assim, é difícil, ou seja, você acaba se afastando e deixa a onda passar, porque não tem, você às vezes não tem argumento, você sabe que aquela pessoa está errada, mas é preferível deixar, que nem você Deixar falou há passar. pouco, é preferível, de repente, você deixar ver a bolsa aberta, sujeita a perder ou ser roubada, do que você tomar partido. Isso, agora, eu diria, Pablo, continua parando a pessoa e dizer, ó, fulano e tal, você está com a bolsa E- aberta. Eu gostaria, porque eu sei que já o tempo também está adiantado, eu gostaria de trazer aqui também de que nós na vida temos que lembrar de que o corpo é movimento, mas também o campo emocional e o campo psíquico também é movimento e também o interrelacional. Certo? Então, nós temos que encontrar formas e jeitos, habilidades, etc. e tal, tudo, para priorizar aquilo que eu quero. Entende? Então, se no campo emocional eu quero manter aqueles amigos, eu quero manter a esposa, os filhos próximos e tal, tudo, crie momentos que reforcem esses aspectos. Porque senão, já dizia um escritor francês lá, né, num livro chamado sobre Amigo um Tesouro, que dizia assim, ó, picadas, né, no meio da selva que não são trilhadas todos os dias, a mata Uhum. tira da visão da pessoa o caminho que você trilhou por algum tempo. Então, veja bem, hoje, Beverly e Gasparim, eu me preocupo, quando se fala em movimento, eu me ocupo muito em pensar que hoje tem muitas pessoas sofrendo, Beverly, porque não se aceitam, porque não se permitem, e existe uma força muito grande que vai do universo religioso ao econômico, ao social, impondo às pessoas rigidez, fazendo com que as pessoas se fechem em ideias, se fechem em conceitos, se fechem em práticas e que não lhe permite ir à frente, não permite vislumbrar horizontes de possibilidades para você realizar o teu potencial humano. Então, hoje, várias pessoas que eu converso, eventualmente, eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa está precisando de uma terapia, essa pessoa está precisando, não necessariamente, de repente, uma terapia, mas está necessitando de diálogo com qualidade, com pessoas que possam desvendar
desvendar esses elementos. Vou dar um exemplo para ti, para vocês, porque eu gosto de exemplo. Um dia desses alguém disse assim, eu não vou comungar. Eu disse, por que tu não vais comungar? Portanto, alguém da Igreja Católica. Porque eu estou em pecado mortal. Eu disse, por quê? Porque eu ando fazendo coisas com a minha namorada que eu, eventualmente, não sou casado com ela, então não deveria estar fazendo. Mas você ama ela, você faz com respeito, você faz com carinho, você tem uma inter-relação com ela e tal, tudo. Mas veja bem, Beverly, não estou aqui dizendo que deve ou não deve. Eu estou dizendo aqui como que uma pessoa sofrendo, porque está numa condição de que eu acho que. Aí eu disse sim, vai conversar com o sacerdote, vai te aconselhar com o sacerdote. Mas eu não gosto de confissão. Não, eu estou falando aconselhamento. Aconselhamento espiritual. Porque um sacerdote hoje, padre, seja qual for, ele tem que garantir aos seus paroquianos, à sua paróquia, aconselhamento espiritual, aconselhamento das diferentes esferas. Por quê? Porque ele não é só confessor. Ele é diretor espiritual, ele pode ser um orientador espiritual e deve ser. Ter Hoje a pessoas que maioria das referência, pessoas não né? procuram isso. Ter pessoas Agora, de assim, ó, referência. Beverly, a pessoal da minha idade, né, que nasceu no século passado, que nem vocês dois, que não querem admitir e tal, as perguntas que se faz quando Não, acontece qualquer coisa. nós somos mais chiques, né, Isso. Bebe? A gente nasceu no milênio Ano passado. isso. Beverly, as pessoas se perguntam, né, o que falta para aquela pessoa ser feliz, ser realizado. Deu para entender? Ou seja, nós começamos o programa, né, do tempo do rádio a coisa. A gente, de alguma forma, talvez pecou, e eu falo isso, a gente nem conseguiu criar os filhos porque não dava tempo. Você tinha que trabalhar, tinha que estudar, e deu de tudo, principalmente para uma geração ali que não pode se queixar de nada. E às vezes dá problema, né? De depressão, até às vezes o próprio tirar a sua vida, tal, mas no sentido seguinte, o que falta? E às vezes aquele negócio, né? A família, a religião, independente de credo, pessoal, né? A espiritualidade, pessoal. Você pode comprar o remédio na farmácia, você pode harmonizar, mas harmonizar novamente significa o seguinte, é que nem uma comida, você pode, harmonizar é um conceito de tudo, cara. Não adianta você achar que vai resolver o problema só o vinho se a comida não está boa. Mas essa é a minha colocação, né? O que falta para essa geração, né? E novamente, eu lembro a todos, né, que quem está nos vendo agora, dá uma pensada. Nós perdemos uma geração na Terra, né? Deus lá foi para o deserto, ficou lá fora uma geração e voltou depois, mas nós também perdemos uma geração e Ele está falando dos nós 40 anos do deserto. tu está falando de Moisés, do não povo. falando de tudo bem. Jesus. Eu tô Jesus falando ficou da 40 Bíblia. dias, Tá Moisés bem, ficou então. 40 Mas anos. 40 dias significa 40 anos, né? Então, eu que estudei lá em Santa representativo. Lúcia, né? Mas tudo bem. Mas era isso. Deu para Beverly. entender a mensagem. Vamos continuar caminhando e pessoal, vamos rir mais até das nossas desgraças, de vez em quando é muito bom e vamos Sim. nunca perder a alegria, né? Tu lembrou ali do... Ter bom humor não precisa ser palhaço, a gente pode ter isso bom aí, humor, isso né? aí. Tu Bom, fizeste a referência dos 40 anos de Moisés e os 40 dias de Jesus, e nós estamos quase aí, na né? quaresma. Finalzinho dos 40 anos do... 40 anos não, dos 40 dias de quaresma. Então é falta 2 importante meses pra pensar e refletir sobre a questão, como está o movimento da minha existência, como Isso, está esse movimento, que sabores e que... porque hoje tem pessoas, Beber, que dizem assim, ó, eu por nada, eu parto dessa por uma outra, certo? Que fundamenta aquilo que tu estavas colocando antes, né, da questão de ideias de fim da existência. Porque você tem que parar e refletir. Tem um autor que diz assim, ó, Bever, constantemente temos que contar e recontar os milagres da nossa existência. Então, pare, reflita, seja tomando um chimarrão, um cafezinho na metade da tarde, ouvindo a maravilhosa chuva, conte os teus milagres. A tua vida, se tu tem 30, 40, 50 anos, seja qual for, tem uma sucessão de milagres. Por que você fica gastando energia em cima das coisas negativas da tua vida? Perfeito, obrigada, Pablo. Obrigado, hein? Eu só queria fechar dizendo uma coisa que eu acho que também é pertinente sobre a questão do movimento. Todos nós, estamos fundamentando a nossa existência com uma ideia de futuro focada em realizações que não são necessariamente aquelas que nos
realizarão como pessoas. Então, só quero sugerir aqui a todas as pessoas que estejam buscando ou qualificação profissional, ou capacitação para o novo mundo, que não se esqueçam de se capacitar as suas potencialidades como seres humanos. Porque pessoas que são plenas, elas vão fazer qualquer coisa bem, tendo bom caráter, respeitando o horário, tendo processos civilizatórios desenvolvidos, vão fazer qualquer coisa bem, né? Acho que é um Se equívoco que a gente fosse faz aí, né? um cara meio grosso que nem eu, é ser gente. Isso aí. É ser gente. E depois vai na academia, né? Isso aí. Obrigada a vocês dois. A gente fica por aqui. Conteúdo fica armazenado disponível no facebook.com/rede